Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série A Hora Final. E o tema de hoje é o terceiro capítulo, Sinais da Hora Final. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor ficará comigo neste dia do Senhor, o dia de sábado do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo, faça-me de mim o seu servo, para apresentar essas verdades para o povo santo, o seu povo, meu Deus. Povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, já estou mostrando já um texto, que é dessa série, porque está dando problema na minha câmera aqui, que vira para mim e vira para o texto. Então, por isso, eu estou com a câmera só do celular, porque a outra deu problema, ok? Então vamos lá. Em Lucas capítulo 21, verso 34, tende cuidado por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Quer dizer, se peca, quer que você vai sofrer as consequências, você vai ficar sobrecarregado. Então, por isso, volte a Deus, volte à palavra do Senhor. Aí está o Noé e a sua família vendo os animais entrando na arca. Entraram apenas 8 pessoas na arca. Noé, sua mulher e também seus filhos, né? Seus filhos e as suas noras. E Noé teve 3 filhos, né? Então, as suas noras também entraram na arca. Então, no total de 8 pessoas, né, que se salvaram. O resto, ela não quis se salvar, por isso que não se arrependeram. Noé pregou 120 anos. Exatos 120 anos Noé pregou esta mensagem, que acabaria o mundo, acabaria em água, que Deus ia varrer a iniquidade, da terra. Por isso, e o que aconteceu? As pessoas riram da cara de Noé. Elas riram da cara. E 120 anos foram várias gerações. Desde quando era novo até... Desculpem. Até quando ele tinha 600 anos. Que foi no dia que ele entrou na arca com a sua família. Com os animais também. Então, quer dizer... A família de... Então, as pessoas... Deixa eu voltar ao assunto. As pessoas... em gerações e gerações, nesses 120 anos, riram da cara de Noé. Então, Noé levou a mensagem. As pessoas não acreditaram, ficou para fora, morreram. E apenas 8 pessoas, junto com os animais, se salvaram. Isso na história da humanidade não é uma vergonha? De ver uma humanidade inteira, cara, apenas 8 pessoas entrando na arca para se salvar, ganhando o salvamento de Deus. E isso reflete nos dias de hoje. Olha o que vai dizer depois, mais para frente, o texto de Mateus, principalmente Mateus 24, que eu vou mostrar aqui. É para as pessoas acordarem, para as pessoas não errarem como erraram as pessoas no tempo de Noé, que recusaram a mensagem e não entraram na arca.
Aí, ó, já entramos no texto de Mateus. Mateus 24, capítulo 24, verso 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus comparou como foi nos dias de Noé, também será quando ele vier pela segunda vez aqui na terra. Não na terra, né? Porque ele vai vir nos céus, né? Ele vai aparecer nos céus. Ele não pisará mais aqui na terra. Ele já pisou. Jesus já pisou aqui na terra no primeiro século, do, do ano 1 até... O primeiro século foi do ano 1 até o ano 100. E Jesus viveu... morreu no ano... Viveu até o ano 31, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Então, quer dizer, Jesus agora voltará nos céus. Ele resgatará o seu povo salvo, né? Tanto os mortos que morreram em Cristo, que acreditaram, nunca perderam a fé, mas morreram, e os salvos vivos, que aceitaram que hoje tem Cristo em seu coração, em sua vida, e na última pregação dos 144.000, que será a última pregação da terra, o último, igual Jesus fala em Mateus, será pregado o último evangelho a todos. A todos será pregado o evangelho e virá o fim. Quer dizer, o último evangelho será pregado, que é dos 144.000, um grupo de pessoas, 144.000, que pregarão o último evangelho e também as 3 mensagens angélicas. A primeira, que é adorar a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a sua hora. Aquele que fez os céus, a terra e tudo, o mar e tudo que nela existe. A segunda mensagem é que caiu a grande Babilônia, que deu abominações ao povo da terra, que só deu abominações. A prostituta, que deu o vinho da abominação para as pessoas beberem. E a terceira mensagem é sobre a marca da besta. Quem aceitar a marca da besta e adorar a marca da besta e aceitar a sua imagem, sofrerá danos da segunda morte. Não se salvará. Então, por isso que é importante cada pessoa, aceitar as 3 mensagens angélicas. Guardar em seus corações as 3 mensagens angélicas, para que esteja preparado para a última pregação. Que já chega naquela pregação a última pregação dos 144.000 e já sabe que a decisão que você vai tomar. Continuando em Mateus 24, 37, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. Quer dizer, o que acontece nos dias de hoje? A mesma coisa. As pessoas vão ser surpreendidas. O que aconteceu no tempo de Noé vai voltar a acontecer. Noé, como eu falei, pregou 120 anos. E 120 anos é anos. Até demais. É como se diz, 120 anos, dá para a primeira geração entender, dá para a segunda geração entender, terceira, quarta, o que vier, entender. Mas desprezaram a mensagem, riram da cara de Noé. Noé pregava, enquanto ele pregava, as pessoas riam da cara de Noé. O que acontece hoje? Pastores que saem na rua pregando a verdade. Tem uns que não sabem pregar. Tem uns que já acusam a pessoa. Eles não saem preparados para levar o evangelho para a pessoa. Mas tem uns que já se prepara. Tem uns que saem na rua já preparado para levar o evangelho para cada pessoa que ele encontrar. Para salvar almas. E o que a maioria das pessoas fazem?
ri da cara daquele pastor. Não vou dizer todos, mas a maioria. E poucos aceitam a, a pregação daquele pastor, ou daquela pessoa, que não precisa ser pastor. Uma pessoa que se prepara, cara, sai com a Bíblia Sagrada debaixo do braço e leva a mensagem, poucos aceitam, poucos adquirem a mensagem que é pregada. Então hoje não é muito diferente. Então hoje não é muito. Hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente do que eu falei. Aí, continuando em Mateus 24:37. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, que não perceberam. Que eles não... Quando perceberam, começou a chuva, ela começou fininha, depois se agravou e começou a encher a terra. Aí eles perceberam, que lembraram da pregação de Noé. Aí lembraram da pregação e foram correndo até a arca para entrar na arca, mas já era tarde. A arca já tinha se fechado. Então, o que vai acontecer? Quando se fechar agora no futuro a porta da graça, que será pregado o último evangelho da terra, e quem aceitar será salvo. Quem aceitar o sábado será salvo. Agora, quem não aceitar o selo da besta, e quem aceitar o domingo como dia de adoração, vai já sofrer a segunda morte. Já está condenado a sofrer a segunda morte. Por isso, que quando tiver a última pregação da terra, terminar aquela pregação, Jesus, em seu santuário, levantará a mão direita e vai falar: está feito. Aí se fechará a porta da graça, o Espírito Santo se retirará da terra e daí começará a tribulação como nunca houve desde a fundação do mundo. Satanás oprimirá o seu povo. Satanás vai tocar as 6 trombetas que oprimirá a quem aceitou o selo da besta. Em Atos, capítulo 1, verso 11, eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Quer dizer, que do mesmo modo que Jesus subiu aos céus junto ao Pai, ele virá da mesma maneira, dos céus até a vista de todos, do terceiro céu até a vista de todos, para buscar os seus filhos, para buscar os que aceitaram a última pregação, que aceitaram Jesus de coração em sua vida, em sua alma. Por isso que ele virá do mesmo jeito que ele subiu na época dos apóstolos. Aí perguntaram para Jesus, né, quando será a vinda do Filho do Homem? E Jesus respondeu, em Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Quer dizer, que Jesus, na época que ele estava aqui na Terra, ele não sabia mesmo, porque ele estava na forma humana. Mas quando ele subiu aos céus, junto ao Pai, que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus, junto ao Pai, ele já sabe, cara, o dia de sua vinda. Ele já sabe. Então,
Quer dizer que só nós que não sabe, nem os anjos sabem, mas Jesus e Deus, Pai e Filho, sabem. Em Mateus 24:33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Os vídeos que eu trago aqui no meu canal, cara, que fala da observância do domingo, sites americanos dando como certo o dia que eles querem de adoração, que eles querem de descanso. As coisas já estão acontecendo, irmãos e irmãs em Cristo. As coisas já estão andando. Está a nossas portas o decreto dominical. Vou trazer mais vídeos sobre isso aqui no meu canal. E mais evidências comprovando que a que a evidências comprovando que o decreto dominical está a nossas portas. Jesus falou aí, ó, sabei que está próximo às portas. Quer dizer, já começamos a perceber. Quem estuda as profecias, quem estuda a Bíblia Sagrada, sabe que está próximo o decreto dominical. Está muito próximo à tribulação. Em Mateus capítulo 24, verso 6, esse capítulo 24 de Mateus é a profecia do Evangelho. Este capítulo 24, cara, do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, é a profecia dentro do Evangelho. Tudo que está escrito ali é profecia. Mateus 24, verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que vos não assusteis. Vos não assusteis, porque ainda não é o fim. Quer dizer, o que está acontecendo? Anos atrás já está indo há 3 anos já a batalha entre Rússia e Ucrânia. Depois, um ano depois de Rússia e Ucrânia estar batalhando, quem começou a batalhar? Hamas e Israel. Israel e Hamas. E qual batalha? E já está durando 2 anos essa batalha. E quem já? Que ela batalhou agora por último? Israel e Irã. E quem entrou no meio? Estados Unidos da América. Então, quer dizer, ouvires falar de guerras. E os rumores de guerras, isso daí ouvires falar de guerras, essas guerras que aconteceram e que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, Irã e Israel e os Estados Unidos envolvidos. E rumores de guerras é rumores da Terceira Guerra Mundial, que não vai acontecer agora. Só acontecerá quando fechar-se a porta da graça. Porque 4 anjos estão segurando os ventos, e ventos em profecia é guerra. São guerras. Então, quando aqueles 4 anjos soltarem os ventos, acontecerá a Terceira Guerra Mundial. Mas nenhum filho de Deus, filha de Deus, será atacado, será exposto na guerra. Não, já estarão salvos. Vão sofrer de medo, mas já estão salvos, porque não sabem que estão salvos. Mas terá a angústia de Jacó, que vão pensar que serão atacados pela guerra. Foi o que aconteceu igual lá, que aconteceu lá no ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, quando atacaram a mesquita, né? Atacaram
templo de Salomão. O templo de Salomão não, o templo de Herodes lá. É o segundo templo. Então, quer dizer, o que aconteceu? Os cristãos fugiram. Os cristãos verdadeiros que aceitavam Jesus fugiram. E quando Roma atacou pela primeira vez, que ia atacar pela primeira vez, que a cavalaria chegou a Jerusalém, teve uma mensagem importante que trocaria, que era de imperador, e que eles precisavam voltar para a celebração do novo imperador. E quando eles estavam voltando, chegou um mensageiro no meio da estrada e falou para ele: não precisam voltar mais, voltem para Jerusalém, cumpram a sua missão, porque o imperador já trocou, mas ele não quer que vocês voltem. E eles voltaram para Jerusalém. E nesse tempo, o povo cristão fugiram. Você lembra que Jesus falou em Mateus 24? Fujam de suas casas, fujam do seu templo, vai para as aldeias, vai para as florestas, não se esconda no telhado. Jesus falou lá em Mateus 24. Quer dizer, foi nesse tempo que os cristãos verdadeiros fugiram para longe. E ficou lá quem? Os cristãos que eram falsos, que não aceitaram a Cristo, que eram da idolatria, que aceitavam a idolatria de falsos deuses. E esses são os generais, né, que estão prontos, né, para uma batalha, para uma guerra. Aí falando sobre guerra, a Primeira Guerra Mundial, mais de 9 milhões de combatentes mortos. O sexto conflito mais mortal na história da humanidade. Aconteceu entre 1914 a 1918. A Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortal na história da humanidade. Mortas 70 a 85 milhões de pessoas. Quer dizer, aconteceu em 1939 a 1945. Tudo no século XX. No começo do século XX, a Primeira Guerra, 1914 a 1918. E a Segunda Guerra, em 1939 a 1945. Em Lucas, capítulo 21, verso 26. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Quer dizer, que fala aqui, haverá homens, porque aqui não é descrito muito na Bíblia o nome de mulheres, né? Que era a palavra mulheres. Fala homens, mas traduz como homens e mulheres. Sofrerão, que desmaiarão de terror pelas coisas que vão acontecer, que já aconteceram e que vão acontecer. Com certeza as pessoas vão ficar com medo, vão ficar com receio. Será que serão atingidos? Será que vão morrer? Essa é a apreensão. Aí mostra as Torres Gêmeas aconteceu lá em 2001. Dia 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, que os árabes atacaram as Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Já está acontecendo, há bastante tempo, tempos difíceis. Mas ainda vai se agravar mais ainda. Se agora está difícil, mais para frente, no futuro, vai ser mais ainda difícil. Aí continua, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais e ingratos. Quer dizer, o que nós estamos vendo no cenário de hoje? Parece que é a notícia do jornal de hoje, que estamos lendo e vendo. Que isso ia acontecer, mas isso foi escrito há mais de 2000 anos. E parece notícia de hoje. Que cenário que nós estamos vendo hoje? É isso, não é? Agora um caso recente, que o filho matou a mãe, que era professora, né, por coisa de jogos de joguinhos aí, né, tigrinho, esses jogos aí que está infectando a cabeça, cara, dos seres humanos, que estão matando pais e mães para conseguir dinheiro. Quando eles não querem dar dinheiro, matam para pegar o dinheiro para jogar. Que situação! Que coisa que não dá nem para falar, cara, uma palavra. Que coisa horrível. Pais e mães que eram para ser respeitados, que no mandamento de Deus fala respeitar o pai e a mãe para que seus dias sejam prolongados. Nem o pai e a mãe mais estão sendo respeitados. Estão sendo mortos por coisas vãs do mundo. Aí continua, no 2 Timóteo capítulo 3, verso 4. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quer dizer, mais amigos do mundo, né, dos prazeres do mundo, das coisas mundanas, do que amigos de Deus. De orar, de vigiar, de respeitar as pessoas. Aí está a imagem de Ló com as suas 2 filhas, não olhando para trás, e sua mulher. E a mulher de Ló olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra. Ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela não tinha saído. Então muitas pessoas hoje copiam essa imagem. Quer voltar para Deus, ali na igreja vai, assiste o culto ou assiste a missa, volta para Deus, aceita Deus, mas em seu coração ainda não aceitou. Em seu coração ainda está infectado pelas coisas mundanas. É a mesma coisa que aconteceu com a mulher de Ló. Saiu de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava lá ainda. E ela não se aguentou. Os anjos falaram: vão embora e não olhe para trás. E ela não se aguentou e olhou para trás e virou sal, uma estátua de sal. Em Romanos capítulo 1, verso 27, semelhantemente os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade. É outra coisa também mundana, que está infectando as pessoas. Homens se relacionando com homens. É como se diz, eu sou contra. Eu não vou falar muita coisa aqui para não dar muita polêmica, porque hoje, se você falar muito mal dessas coisas, você é processado, você é caluniado. Mas é bíblico isso, é contra isso. Homens se relacionando com homens, mulheres com mulheres. É coisa que Satanás adora. É coisa que Satanás quer para a humanidade. Olha essa imagem. Homem beijando homem. Casando-se e beijando na boca. Quer dizer, se em Gênesis fala que
Deus fez o homem Adão e a mulher Eva, é para que se juntassem, era para que fizessem uma família, se tornasse uma família, e não homem com homem, mulher com mulher. Agora, mudando para a epidemia, Lucas capítulo 21, verso 11, as doenças do mundo. Haverá epidemias e fome em vários lugares. Quer dizer, isso já acontece há bastante tempo. É você pegar o histórico, querer ver as epidemias, as doenças que teve no mundo. Que assolaram as pessoas. Peste negra, ebola, agora recentemente a Covid-19. Quer dizer, que aí haverá mesmo, que aí não terminou ainda, haverá mais epidemias. Aí está, ó, a nova epidemia que pode vir aí assolar o mundo, a gripe aviária. Aí está as doenças, né, que assolaram as vidas das pessoas a todo esse tempo. Peste bubônica, gripe espanhola, gripe suína, HIV-Sida, Covid-19, malária, ebola e vaca louca. Quer dizer, que vai ter mais ainda na tribulação. Aí os números, né, da internet, né, da Wikipédia, fala 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. Quer dizer, olha o número, 821 milhões de pessoas. Quer dizer, é muita coisa, é muita assolação, é muita vergonha do que está acontecendo no mundo hoje. Na Ásia, 513,9 milhões. Na África, 256,1 milhões. E na América Latina, 42,5 milhões. As pessoas que estão espalhadas aí, né, pelo mundo, sofrendo de fome. Aí está fotos, né, de pessoas servindo os necessitados. Muitas pessoas ajudam várias pessoas com comida. E você vê o desespero dessas pessoas. Você vê o desespero dessas pessoas que precisam e necessitam comer. Aí o outro acontecimento, em Lucas capítulo 21, verso 11, haverá grandes terremotos. Quer dizer, olha a América Latina aí, Estados Unidos, olha a Ásia, no Japão, Coreia, China, terremotos. É correquentes esses acontecimentos. Aí o número, 6.000 grandes terremotos a cada ano. Quer dizer, olha só a destruição dessas calamidades. Em 21 de março de 2011, no Nordeste do Japão, olha a destruição que teve lá no Nordeste do Japão. Quer dizer, olha só a destruição. E fogos, né, que assolam também. Não é fácil. Queimaduras, fumaça, né, que assolam a humanidade. Em Lucas capítulo 21, verso 29, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Quer dizer que essas coisas aconteceram, já aconteceram e vai voltar a acontecer. Ali que aconteceu no século 18 e 19 foram o chamamento para o juízo dos mortos.
foi ali o chamado para o juízo dos mortos, que aconteceu em 1844, no dia 22 de outubro. Ali começou o juízo dos mortos. Também aconteceu a igreja de Laodiceia. Fundou-se a igreja de Laodiceia. E Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Deixou de ser o sacerdote para ser sumo sacerdote. Quer dizer que isso foi um aviso ao juízo dos mortos. De 19 de maio de 1780, a lua se escureceu. Escurecimento da lua. Em 13 de novembro de 1883, que era a queda das estrelas. Olha só o desenho. Todas as pessoas pensaram que era o fim do mundo. Aconteceu o escurecimento do Sol em 1780, no século XVIII. Agora, a queda das estrelas no século XIX. E vai voltar a acontecer agora de novo no chamado para o juízo dos vivos, quando vier o decreto dominical. Essas coisas vão voltar a acontecer. Um grande terremoto, escurecimento do sol, a lua se enrola como um pergaminho e também vai ter a queda das estrelas. O que aconteceu vai voltar a acontecer. A profecia tem duplo sentido, tem dupla aplicação. Em Daniel capítulo 12, verso 4, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e a ciência se multiplicará. Quer dizer, o que fala que muitos esquadrinharão? Muitos vão estudar as profecias. O que aconteceu de 1844 até ali o começo, ali em 1900 e pouquinho, no final do século XIX ao começo do século XX. Muitos estudaram as profecias. E hoje não se vê mais. Hoje está em escassez o estudo da profecia. Mas naquele tempo, muitos procuraram a Bíblia Sagrada para estudar as profecias, para entender o que significavam as profecias. E a ciência se multiplicou mesmo. Do simples telefone agora para o atual. Da simples câmera para a atual câmera. Do simples laptop, né, que é o tablet, né? Também do menor até a novidade. Ela se multiplicou a ciência. Em Mateus capítulo 24, verso 4, eles responderam, vede que ninguém vos engane. Quer dizer, que viria muito Cristo, né? Quer dizendo que é Cristo. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Aí, ó, está a foto desses homens. Quer dizer, esse Henri Cristo, que falava, eu sou Cristo, mentira, enganação. Aí está o cultos falsos, né, que tem hoje em dia, né, falando aí, ó, de pessoas que fingem estar curando as outras pessoas e não estão. É uma cura falsa, enganação. Outra coisa enganosa também, ó. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma que expressamente que nos últimos dias alguns abandonarão a fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quer dizer, espiritismo, enganação. A pessoa vai lá, pensa que está conversando, que fala para médium lá, chamar o espírito,
que ele pensa que quer conversar com aquele ente querido que já faleceu, que, que se a médium tivesse o poder de fazer aquela pessoa voltar, mas não é o seu parente, povo de Deus. Tem muita gente sincera que vai lá pensando que vai quer ver o seu ente querido. O rosto é do seu ente querido, mas o espírito que está emplacando o rosto do seu ente querido é um demônio. Está transformando em seu parente, porque Satanás vai emplacar para o rosto também de Cristo. Vai enganar a muitos, falando que ele é o Cristo no final dos tempos. Então, os demônios se personificam no seu ente querido. Saiam dessa enganação, povo de Deus. Não é verdadeiro isso. Deixe o espiritismo. É o que o Papa, que Roma e os Estados Unidos vão tentar emplacar no final dos tempos agora. Vai firmar o espiritismo nas pessoas. Aí está, ó, falando em espiritismo, o filme do Harry Potter. Quer dizer, invocando espíritos. Outra enganação. Aí está. Tentando aí, ó, quero fazer uma pessoa. Agora, volte para a verdade. Saia da enganação e volte para o Evangelho. Em Mateus capítulo 24, verso 14, e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que eu falei no começo do vídeo, a pregação dos 144 mil, a última pregação do Evangelho na Terra. As 3 mensagens angélicas será pregada. É o selo de Deus se você aceitar. Selo de Deus. Aí está. Uma foto ilustrativa de Jesus com seus filhos sinceros que aceitaram a Cristo. Mas uma foto ilustrativa, mas que você deve fixar em seu coração, em sua mente, de você fazer parte desse grupo, de você estar no meio ali dessas pessoas, ou até mesmo do lado de Jesus, para ir à Nova Jerusalém, ir à casa de Deus. Em Lucas capítulo 21, verso 28, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa salvação se aproxima. Quer dizer, se você ver essas coisas de guerras, que era decreto dominical chegando, não assusteis, erguei a cabeça, ergue seu peito, estufa seu peito para a frente, ergue a cabeça e comemore, porque está próximo a volta de Jesus. E se você aceitou a Jesus, fique feliz, porque está próximo à volta do seu Salvador. Não se amedronte, comemore. Em Romanos, capítulo 13, verso 11, e digo isto a vós que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está hoje mais perto do que quando nos princípios cremos. Quer dizer, que a salvação nossa já está a nossas portas, já está perto. É só crer. É só crer, passarmos a crer que isso já está acontecendo e que está próximo a acontecer, a definir-se a volta de Jesus. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, que o Senhor ficou comigo neste dia,
em mais uma pregação, em mais uma verdade. E tudo isso eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Muito obrigado por esses minutos e segundos. Fez-se de mim o seu servo, para apresentar essa verdade para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem para me ajudar aqui no canal. E um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!